Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia e sejam bem-vindos também ao nosso quadro aí Dicas INEP. A gente está selecionando para vocês, para ajudar vocês, né, o que o INEP posta na rede social, nas redes sociais, no caso, para ajudar vocês aí a ficarem atentos às dicas que eles dão, né, principalmente via Twitter ou via as redes sociais, que é a hashtag Dicas INEP, né? Então fiquem de olho aí. Em relação às dicas, eu recomendo vocês analisarem também as redes sociais aí do INEP, para vocês ficarem atentos aí às dicas que eles estão postando, né? Olha só, a primeira dica INEP aí que a gente vai colocar aqui para vocês, que ele postou nas redes sociais, olha só, é de português, né? Saiba por quê, ou por quê. Saiba como utilizar os porquês, né? Então, aqui uma questão aí de português, né? De análise das palavras, né? Olha só. Porquê separado sem acento. Beleza. Qual que é a diferença? Esse tipo de porquê, ele possui duas aplicações diferentes. Ou seja, a primeira é quando a preposição por e o pronome interrogativo que tem significado de por qual razão, por qual motivo? Então, né, para vocês não confundirem, olha só. Exemplo. Por que você não vai ao cinema? Por qual motivo? Razão. Não sei por que não quero ir. Por qual motivo? Razão. A segunda é quando a preposição por e o pronome relativo que possuem significado pela qual, pelas quais, pelos quais, né? Os lugares por que passamos eram encantadores, pelos quais. Agora, por que com acento, né? Quando vier antes de uma pontuação, vírgula, dois pronomes, ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação, ou no final, né? Ou no final da frase, será acentuado e também terá significado de por qual motivo, por qual razão. Exemplo, vocês não comeram tudo? Por quê? Andar 5 quilômetros? Por quê? Vamos de carro? Beleza? Então, fiquem de olho aí nessa dica de como se escreve aí, né, as palavrinhas para vocês não confundirem. Beleza, agora outra dica aí de português, também de linguagens, em relação ao uso das palavras de a e a, ou seja, a com H e a, né, sem H, aqui no caso, sem perceber. Então, hoje vamos te ensinar a não confundir mais as duas expressões, quando usamos para indicar tempo transcorrido ou futuro, tá certo? Olha só, o a primeiro, o a com H, é do verbo haver. Aqui no caso, né, ainda que usado no presente, do indicativo traz referência a algo que já aconteceu. Exemplo, minha formatura foi há 3 anos, tá certo? Agora o a, né, sem H aqui no caso. É uma preposição que se refere a um evento que ainda irá acontecer. Então, um se trata de passado e outro de futuro, beleza? Exemplo, daqui a 10 minutos tenho que estar em sala de aula. Então, não confundam aí, tá bom? Beleza? Bom, agora a gente vai, vamos para a próxima dica aí do INEP. Beleza, galerinha? Agora vamos para a próxima dica aí, olha só, que o INEP colocou pra gente. Aumente o seu vocabulário, também é uma questão de linguagens aí, né? Em relação às palavras. O que significa as palavras? Olha só. Perene, duradouro, efêmero, passageiro. Suscitar, né? Suscitar aqui no caso. Provocar. E engodar aqui no caso é enganar. Não é engordar não, viu, gente? É engodar, tá certo? Significa enganar, beleza? Então, ele deu mais uma dica aí em relação às palavras também. Vamos ver aqui a próxima dica que ele postou também, olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês. Foi uma dica de biologia, tá certo? Sobre o sistema imunológico. Beleza, o que ele colocou? Você sabia que o sistema imunológico humano garante a saúde do organismo e atua na defesa contra infecções e tumores? Olha que interessante, né? Estruturas envolvidas na resposta imunológica. Beleza, células. Durante a resposta imunológica, muitas células e substâncias por ela expelidas participam ativamente da resposta imune do organismo. Interessante, né? Como as células dendríticas, os macrófagos, neutrófilos, células natural killer, mastócitos, basófilos, eosinófilos,
eosinófilos, né, que no caso os linfócitos. Beleza. O que significa essas células, né, gente? Elas vão atuar aí em relação ao nosso sistema imunológico, né, nosso sistema de defesa. Olha que interessante, né? E o que significa aqui no caso os órgãos linfóides, né? O que eles servem? Eles são responsáveis pelo quê? Eles são responsáveis aí pela produção, né, pelo crescimento e pelo desenvolvimento dos linfócitos. O que seria aqui no caso, né, os linfócitos, né? Eles estão ligados aí também às células de defesa do nosso sistema imunológico, beleza? E olha só, imunidade inata e imunidade adaptativa. O que significa aí esses tipos de imunidade? Olha só, a imunidade inata, ela vai gerar aí uma resposta rápida a determinados estímulos, ou seja, né, ela não é dependente de um contato anterior com agentes agressores e também não se altera após o contato. Seus principais mecanismos aí são o quê? A fagocitose, né, que é o que no caso, né, e também a liberação de mediares inflamatórias e a ativação de algumas proteínas, tá certo? Então essa daí é a imunidade inata. Agora, o que significa a imunidade adaptativa? Ou seja, né, ela vai depender aí da ativação de células especializadas, principalmente as células que são o quê? Os linfócitos, beleza? Então não se esqueçam que a imunidade adaptativa, ela vai precisar aí no caso dos linfócitos. Esse tipo aí de resposta imune tem como principais características específicas aqui no caso, especificidade, né, do reconhecimento, ou seja, elas vão reconhecer aí, né, elas têm aquelas células de capacidade de memória, olha que interessante, né, olha só, elas têm capacidade de memória e resposta especializada, né, ela necessita de anticorpos, que são moléculas que participam da destruição e neutralização de partículas estranhas. Então é importante vocês terem em mente em relação ao sistema imune também, né? O Enem gosta muito de cobrar questões assim em biologia, tá certo? Então fiquem de olho aí, né, em relação aí esses tipos de células, a respeito do sistema imunológico, né? Que vai ajudar vocês bastante aí, principalmente nas questões aí de biologia que o Enem gosta de cobrar, né? E como esse tempo, né, infelizmente, a pandemia do coronavírus está em alta, então eu recomendo que vocês estudem um pouquinho aí sobre o sistema imunológico, viu? Que vai estar ajudando vocês bastante. E agora, mais uma dica, né, de uma células aqui no caso que a gente ouve muito, o que significa aqui no caso, né, que muita gente ouve falar, mas vamos ver o que de fato significa os anticorpos, né? Que muita gente fala aí, né? O famoso anticorpo, aqui no caso, os famosos anticorpos. O que eles são, né, gente? Olha só. Os linfócitos B maduros aqui no caso, né? Plasmócitos, né? Eles vão ser o quê? Os anticorpos, né? Eles são responsáveis pela produção de anticorpos. Então, eles se originam dos linfócitos B. Tá certo? Então é importante a gente ter em mente isso, beleza? Então tá. O que vai acontecer? Sintetizados pela exposição ao antígeno, os anticorpos compreendem uma classe de proteínas globulares, que são imunoglobulinas, né? No caso IG. Vocês repararam? Por isso que tem muito aí, né, esses exames, principalmente agora do coronavírus, né, de sorologia. Vocês já ouviram falar do IgG, desses exames aí? Então, tá ligado a isso. Depois vocês pesquisem um pouquinho em relação aí a esses exames, né? Em relação aos anticorpos, tá certo? Olha só, além disso, eles são capazes de se ligar especificamente a um antígeno causado por sua inativação por meio de diferentes mecanismos, tais como aglutinação, facilitação da fagocitose e neutralização. Beleza? Então, pesquisem um pouquinho sobre anticorpos, porque é muito interessante aí, né? Para vocês perceberem onde eles atuam, de que forma eles atuam, para que eles servem, né? O INEP aí não postou isso à toa, né? Uma dica aí para vocês, tá bom? Beleza. Mecanismos de ação do sistema imunológico. Olha que interessante, né? Como que ele age aí, né? O sistema imunológico. Vamos ver aqui, olha só.
Quando o organismo humano recebe um antígeno, as primeiras células que atuam no processo são as que são apresentadas como antígeno, né? Assim como os macrófagos. Beleza, olha só. Após essa primeira etapa, entram em ação os linfócitos T, né? Auxiliadores que reconhecem o antígeno representados. Os antígenos representados, no caso aqui, né? Inicia-se uma multiplicação dos linfócitos. Por fim, eles liberam substâncias que estimulam os linfócitos T, citotóxicos, e os linfócitos B, ou seja, né, os linfócitos B, aqui no caso. Esses diferenciam-se em plasmócitos e iniciam a secreção de anticorpos, que se ligarão aos antígenos e causarão sua inativação. Vale lembrar que, durante todo esse processo, o sistema imunológico cria células de memória que garantem uma resposta imune rápida caso aquele mesmo antígeno entre em contato com o organismo novamente. Olha que interessante, né, gente? Essa resposta de memória, esse mecanismo aí de ação do nosso sistema imunológico, né? Por isso que existem aí a questão das vacinas, né? Então, elas estão ligadas exatamente a isso, essas respostas de memória. Então, é muito interessante essa questão também. Não deixem de estudar em relação ao sistema imunológico, porque está em alta aí, com certeza, né? Cai bastante no Enem em relação a isso. É importante a gente saber, né? Como é que funciona o nosso sistema imunológico. É bem interessante. Então, dê uma pesquisadinha aí em relação a esse tema também, tá bom? Beleza. Vamos agora para mais uma dica aqui de linguagens, né? Não confunda mais, olha só. Se liga nas 10 classes de palavras, também conhecidas como classes gramaticais. Quais são elas? Substantivo. O que é substantivo? É a palavra usada para nomear seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, entre outros. Há 9 tipos de substantivos comuns. Quais são eles, né, gente? Olha só. Comum, próprio, concreto, abstrato, coletivo, composto, simples, derivado e primitivo. Verbo. O que são os verbos? Indicações, estados ou fenômenos da natureza. Os verbos podem ser regulares, irregulares, anômalos, defectivos, impessoais, unipessoais, abundantes, de ligação, auxiliares, pronominais, reflexivos, transitivos aqui no caso, né? E o adjetivo, né? A gente tem, o que significa o adjetivo? Olha só, é a palavra que se caracteriza ou atribui qualidades aos substantivos. Pronome, o que são os pronomes, né? O que significa o pronome aqui no caso? Beleza, vamos lá, olha só. O pronome aqui no caso o pronome substitui ou acompanha o substantivo, indicando as relações das pessoas do discurso. Existem diversos tipos de pronomes. Quais são eles? Os pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos, tá certo? Então tá, olha só. E agora, artigo, né? O que significa artigo? Ele antecede o substantivo, sendo um tipo de determinante. Os artigos são classificados em definidos e indefinidos. Beleza, numeral. É a palavra que indica a posição ou número de elementos. Eles podem ser classificados como cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivo. Preposição. O que são as preposições, né? Aqui no caso, são palavras que ligam 2 elementos da oração e podem ser classificadas em essenciais e acidentais. Beleza, conjunção. As conjunções são classificadas em coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, e subordinativas, ou seja, integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Elas ligam 2 termos ou 2 orações com o mesmo valor gramatical, tá certo? Interjeição é a palavra que exprime sentimentos e emoções. Advérbio,
modifica o verbo adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Sua função é exprimir circunstâncias de tempo, modo, intensidade, entre outras. Beleza? E agora também o INEP deu outra dica aí, né? O que você precisa saber para fazer uma boa redação, em relação à redação, né? Primeiro, tenha um hábito de leitura. Então, gente, só de vocês já fazerem as questões, de vocês lerem bastante, já vai ajudar muito, né? Livros, né? A leitura ajuda, enriquece aí para se fazer uma boa redação, né? Então, não deixem de ler. 2, estruture seu texto adequadamente, ou seja, planejem aí aquele cabeçário aí, né? Aquele esqueleto, né? De estrutura. Leiam redações, aqui no canal a gente tem playlists completas de redações nota 1000, de todos os candidatos que tiraram 1000, né? É muito interessante, pesquisem aí os vídeos das redações, né? Com explicações, vai ajudar vocês bastante em relação, né, às redações nota 1000. Então, nada melhor do que vocês estudarem para redação, para tirarem nota boa nas redações nota 1000, vocês espelharem em relação às redações nota 1000, né? Para vocês terem noção de quais redações o INEP gostou, a banca do INEP prefere, né? Os modelos, se inspirem nas redações nota 1000, né, gente? Porque as redações nota 1000, né? Nada mais justo que esses candidatos seguiram a estrutura adequada do INEP e conseguiram o ponto de 1000. Então, se espelhem nessas redações, sim. Não deixem de ler, porque isso vai ajudar bastante, tá certo? Beleza. Anote as ideias principais que servirão como argumento. Ou seja, né, as frases ou aquilo que você quer encaixar na sua redação aqui no caso, as suas ideias, quais argumentos você pensa aí, no caso em determinado tema, quando vier o tema. Pensem a respeito de determinado tema, que argumentos te lembram em relação àquele determinado tema. Isso é muito importante para vocês terem uma boa estrutura da redação, beleza? Organize cada parágrafo do texto, isso é muito importante, né? Aquele ponto. Primeiro parágrafo aí, no caso, a introdução, né? Aquele modelo mesmo que a gente está acostumado aí em relação às redações, né? O parágrafo de introdução, de desenvolvimento, o de argumento, junto com o de desenvolvimento aqui no caso, né? Os de argumentos e o de conclusão, né? O final, conclusivo. Então, é importante organizar cada parágrafo aí para sua redação, né? Ficar organizada, coerente aí em relação, né, ao contexto dela, beleza? E esteja sempre atualizado, né? Isso é super importante, né? Vocês pesquisarem os assuntos aí atuais, né? Até para construir a redação, construir o argumento aí, é importante vocês terem aí em mente em relação a isso também, né? As atualidades, as notícias, vai ajudar muito vocês a conseguirem também fazer uma boa redação, realizar uma boa redação e argumentar também. Então, isso é super importante, beleza? Então tá, olha só. O INEP também publicou aqui, não confunda mais, outra questão de linguagem, ou seja, a palavra mas com mais, né? Qual que é a diferença aí? Mas, sem i, é o que? É uma conjunção adversativa que liga ideias opostas, equivale a porém, contudo, todavia, entretanto, né? Que a gente está acostumado a ver nas redações. Agora, o mais com o i, o que ele significa, né? Ele pode ter a função de advérbio, conjunção coordenativa aditiva, preposição, pronome indefinido ou substantivo masculino. Aqui no caso indica, né, intensidade, opõe-se a menos. Aqui esse mais com intensidade, né, significa intensidade. E também pode ser usado para listar ideais, né, aqui no caso itens ou argumentos, beleza? Então não confundam também. Outra dica do INEP que é traz, né? Então não confundam, olha só, traz. Traz com acento e com esse, aqui significa uma preposição que indica a posição de algo ou de alguém. Pode estar acompanhado também de outras preposições, né? Comumente por, de ou para, com as quais gera as chamadas locuções
prepositivas, né? É sempre escrita com acento agudo e termina com a letra S, beleza? E agora traz com Z e sem acento. O que ele significa? É uma conjunção, né, no caso aqui de verbo, do verbo trazer, né, da terceira pessoa, do singular, do presente do indicativo. Por isso tem o significado de transportar, carregar, levar e transferir. Se a palavra traz puder ser substituída por um desses sinônimos, trata-se do verbo e deve ser escrita sem acento e com a letra Z no final da palavra, né? Já que seu radical está ligado ao verbo trazer. Então, não confundam aí, beleza? Bom, galerinha, espero ter ajudado vocês. Mais dicas aí que o INEP vou postando, a gente vai publicar aqui para vocês, né, nos vídeos. Aconselho que vocês também acompanhem as redes sociais aí do INEP, que vai estar ajudando bastante vocês também, né, a ficarem de olho, a pegarem dicas aí, né, em relação aos estudos, né, o conhecimento aí para vocês, né? Não deixem de ficar ligados lá, que vai ajudar bastante. E não se esqueçam de se inscrever no canal, que a gente está postando aí, fazendo o possível para postar questões para vocês, né? Em relação ao Enem e tudo que tiver aí ligado ao Enem, para ajudar vocês aí no conhecimento, né? Adquirirem mais conhecimento nos estudos aí, para prepararem aí para o Enem aí de 2020, né? Que no caso vai acontecer em 2021. Mas a gente espera ajudar vocês aí de alguma forma, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Bons estudos para vocês aí. Quando tiver mais dicas INEP, a gente posta aqui na playlist, beleza? Então tá. Um abraço, então. Bons estudos aí para vocês. Até mais.